Por que as gigantes da tecnologia estão voltando aos monolitos do Laravel em 2025? E cara, tem uma parada interessante nesse texto. E aqui eu queria até tirar o Laravel no título e dizer por que as gigantes da tecnologia estão voltando para os monolitos. Que eu acho que é o que está fazendo mais sentido nesse momento. Eu tenho uma teoria, a gente já falou disso. Eu já até brinquei com o lance do grande rollback que o Mano Davin fica falando, né? Eu acho que está acontecendo de alguma forma. Mas vamos ler o texto e aí a gente, né, vai trocando uma ideia aqui. Só para ter uma ideia, 3 minutos de leitura, o texto foi dito 3 dias atrás a partir da gravação desse vídeo, então é bem recente, tá? Em uma tendência surpreendente, mas em crescimento silencioso, algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo estão gradualmente migrando parte de sua infraestrutura de volta para os monolitos do Laravel. Sim, você leu certo. Monolitos, não microserviços. Cara, eu passei por isso. A gente teve uma situação em que a gente tinha um grande monolito com dezenas e dezenas de funções atribuídas, features e um monte de coisa acontecendo ali, e realmente era meio escabroso até para dar o suporte, e aí resolveram quebrar isso em microserviço. Só que isso também gerou um problema. Porque quando você começa a trabalhar com microserviço, você vai gerando microserviço do microserviço. Aí você tem um microserviço que faz um cadastro, um crudezinho ali, besta, para poder fazer um cadastro no banco de dados. E aí esse microserviço começa a depender de um outro microserviço de validador de e-mail, que depende de um outro microserviço de um validador de domínio. Aí você tem um outro microserviço separado para validar o CPF ou CNPJ, ou dependendo da sua regra de negócio. Então, a questão do microserviço é que isso foi gerando alta dependência de outros serviços. Então deixou a coisa muito mais complexa do que ela precisaria ser, entendeu? Após quase uma década glorificando a arquitetura orientada a serviços, o SOA, os desenvolvedores estão começando a questionar a complexidade introduzida. Se a complexidade introduzida sempre vale a pena. Sim, isso tem acontecido. O Laravel, antes o queridinho das startups, agora está sendo reconsiderado pelas empresas por razões técnicas e práticas. Sim, por que eles estão falando especificamente do Laravel nesse caso? O Laravel, em questão de ser principalmente um framework focado em produtividade, ele é muito, muito eficiente. Eu quase ouso dizer que o Laravel talvez seja muito mais eficiente do que outros frameworks do mercado hoje em dia. Aí eu vou botar Spring, vou botar Nest, vou botar um monte de outros frameworks no meio. O Laravel é muito eficiente, porque você já tem tudo nele. Você já tem validação, você já tem autenticação, você já tem model, você já tem um RM muito bem consolidado, que funciona, que já está mais do que consolidado no mercado. Então o Laravel ele é muito eficiente nesse ponto. Então eu acho, aí é totalmente achismo, que o retorno ao Laravel é um pouco indevido isso. A gente tem visto isso acontecer. Eu principalmente que sou desenvolvedor do PHP, tenho visto isso acontecer muito na gringa, mas especialmente aqui no Brasil voltou a acontecer também. E aqui no Brasil, para mim, é um negócio mais engraçado, porque o Brasil ele segue menos essas tendências. Quando chega a tendência, que geralmente já está bem atrasado, né? Então, a gente tem aqui, depois eu posso até comentar, 2 empresas na área desenvolvendo com PHP, assim, com regras de negócio bem complexas. A ressaca dos microserviços. O movimento dos microserviços prometia uma utopia de escalabilidade, capacidade de implantação e autonomia da equipe, mas em 2025 esse sonho se tornou uma espécie de dor de cabeça para a gestão. Alta sobrecarga operacional, latência entre serviços e propagação de falhas, aumento de carga cognitiva, complexidade de observabilidade. Meu Deus! Sim, essa parte aqui principalmente é importante. Eu participei de uma palestra recentemente onde o cara fala disso. Quando você tem uma alta carga de dependência de outros serviços para que um serviço funcione, você tem que estar observando esses serviços o tempo todo, e isso deixa o negócio muito mais complexo. Porque se um serviço cai e você está dependendo daquele serviço, cara, você pode prejudicar toda a cadeia da sua regra de negócio. Então, realmente é um caso muito sério isso. Tínhamos mais serviços do que engenheiros. Líder de engenharia em uma empresa Fortune,
500 aqui provavelmente, 2024. Laravel, o monolito da Fênix. Da Fênix que provavelmente é uma alusão a ressurgir das cinzas, né? O Laravel, com sua abordagem que prioriza o desenvolvedor, está se mostrando um forte candidato a recentralizar a lógica de negócio sem sacrificar a flexibilidade. O que mudou? Laravel Octane, construído em Swirl Roadrunner, tornou o PHP mais rápido e assíncrono, tá? Nesse caso aqui, o Octane, ele faz ele não deixa o Laravel assíncrono, mas o Octane consegue... Com o Octane a lógica é um pouquinho diferente, né? O jeito de trabalhar com o Laravel é um pouquinho diferente, mas ele deixa o PHP assíncrono, o que faz com que o PHP fique muito mais eficiente, muito mais rápido, né? Suporte nativo para filas, eventos, trabalhos e trabalhadores em segundo plano escalável. Porque você imagina isso aqui, né? Você trabalhando em segundo plano e ainda por cima podendo usar o Octane para poder fazer chamada de funções ali de forma assíncrona. Ecossistema compacto, Horizon Telescope, Envoyer, Forge. Filosofia de baterias incluídas, filas, autenticação, cache, validação e HTTP gerenciados sem código de cola. Sim. Para mim, talvez esse aqui seja um dos pontos mais importantes, né? Porque você já tem tudo dentro do próprio Laravel. Você não precisa ficar lá copiando o código. O próprio Laravel já te dá isso. Você abrir a documentação do PHP aqui, do Laravel, né? Vamos fazer uma pesquisinha aqui rápido. Laravel Kiwi, né? Que é fila. Aqui, ó. Você não precisa fazer muita coisa. Ele já te dá todo um panorama, já vai estar aqui desenvolvido, já explica como que monta, já explica como que faz o dispatch, como que põe para rodar, tá tudo muito bem documentado e dentro do Laravel, você não precisa instalar uma dependência. Cara, isso inclusive é uma crítica ao Node.js, né? Independente do framework aqui, pode ser Express, pode ser o Nest, pode ser qualquer um deles. Tudo fica muito mais verboso. Fica muito mais difícil. Muitas vezes, no período que eu estava trabalhando com Node, eu tinha a impressão de que eu estava trabalhando com linguagem de programação tipo Java, né? A Java hoje em dia até eles falam, eu não estou muito por dentro, mas falam que está muito mais enxuto, né? Você consegue programar escrevendo bem menos do que anteriormente, né? E isso é um problema, cara, porque você, quando tem que escrever mais código para fazer funções mais simples que sejam, você tem mais suporte para dar. Você tem uma extensão maior de área para dar suporte. Então, isso é bem problemático para mim, tá? Árvore de decisão. Você deve migrar? Você tem uma equipe pequena? Sim, monolito é o ideal. Não, você sofre com acoplamento apertado de microserviços. Sim, deixa eu passar isso aqui para inglês, porque talvez nesse caso aqui seja melhor ver em inglês, que eu acho que deve estar mais aqui, está mais curto, exatamente. Igualmente. Você tem um time pequeno, yes, monolito é o ideal. Não, você sofre com monolitos, com microserviços, sofre forte em Microsoft Coupling. Considere Laravel, monolito com Bounded Context. Então, aqui a gente já tem bem. Continue com setup corrente, considere arquitetura de microserviço apenas para específicos componentes. Inclusive tem muita gente fazendo isso aqui. Constrói a base em Laravel ou no microserviço, no framework lá preferido. E aí, ao invés de ficar fazendo microserviço para tudo, você vai fazer microserviços que acoplem no seu monolito, né? É mais interessante, né? De 27 microserviços para um monolito Laravel. Antes, 27 serviços implantados de forma independente. 5 desenvolvedores de plantão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O pipeline CI/CD levaram cerca de 25 minutos. Aqui levavam, né? Cerca de 25 minutos. Pilha de observabilidade, Prometheus, Grafana, Jagger e Loki. Caraca, era uma puta de uma... Depois, um monolito Laravel com módulos claramente delimitados, somente sob demanda com grandes lançamentos, CI/CD 5 minutos, Telescópio e Horizon para Insights. Aqui está Laravel monolito, autenticação, faturamento, pedidos, notificações. Aí que negócio, vai depender também do serviço que você está fazendo, né, cara? Resultado. Entrega de 35% mais rápida, redução de 60% no custo da infraestrutura. Tem isso ainda, né, cara?
porque você tem mais microserviços, você vai precisar de uma infraestrutura maior para poder dar conta disso tudo, né? Comparação de estrutura de código visual, microserviços, né? Alpha API, Alpha Controller, Order Controller, Billing Controller, código compartilhado, copiado ou abstraído em pacotes internos. Implantação, 3 repositórios, 3 pipelines. Monolito do Laravel, tem um app, aí você tem todos os controles dentro dele mesmo, implantável individualmente, configuração centralizada, reutiliza em qualquer lugar. Benchmark de desempenho, isso aqui é muito bom, muito interessante, com Laravel Octane, né? A métrica, requisição por segundo, hello, 122.000 com Octane, né? Aqui é o Laravel tradicional. Requisição no banco de dados, 80, 1.200. Isso aqui é por segundo, Não entendi. Memory footprint, High per request, shared memory. Benchmark foi feito via Apache Bench, Octane com Roadrunner, PHP 8.3. Quando o monolito Laravel faz sentido? Você quer simplicidade sem sacrificar o desempenho? Você tem prazos apertados de uma equipe de pequeno a médio porte? Os limites de serviço são domínios de negócio, não de infraestrutura? Você precisa de interação e ciclos de feedback mais rápido? Você quer um ecossistema próspero e uma experiência de desenvolvimento? Considerações finais. A mudança de volta para o monolito Laravel não é uma rejeição à escala. É uma rejeição à complexidade desnecessária. Aqui está o ponto, bem importante, tá? Com ferramentas modernas e o salto de desempenho do Octane. O Laravel não é apenas uma ferramenta para startups. Em 2025, os gigantes da tecnologia não estão atrás de tendências. Eles estão atrás de foco. E o Laravel oferece isso em um pacote elegante, escalável e, finalmente, rápido o suficiente. Às vezes, o futuro se parece muito com o passado, só que melhor. Que texto legal, cara. Legal porque eu gosto de PHP. Constata uma coisa que tem acontecido. Eu, por exemplo, estou trabalhando numa empresa que é focada em PHP e aqui no ecossistema tem Laravel, tem Hyperf, com microserviços também. E eu acho, cara, que o futuro, finalmente, assim, a gente tem que entender que a gente nunca vai chegar numa solução de arquitetura 100%. Nada vai ser 100% certo, hora nenhuma. Sempre vão ter gaps, sempre vão ter problemas, né? E eu acho que o grande problema do que aconteceu com o microserviço é que venderam o microserviço como solução para tudo. E aí pegou um monte de dev que estava começando, fazendo o curso falando sobre microserviço, e os caras começaram a achar que essa era a solução para tudo nas empresas, né? E aí isso deixou os produtos muito mais complexos do que eles precisavam ser. Isso aí é fato, né? A gente vê hoje esse problema acontecendo aí. E se você tem uma empresa com equipe menor, pequena, médio porte, você realmente vai ter um grande problema ali para dar suporte em tudo. Isso é fato também, entendeu? E eu acho que o retorno aos monolitos, a gente fica brincando o grande rollback, o Mandevin fala disso e tal. E eu acho que é uma tendência, sim, retornar aos monolitos. E aqui, independente do Laravel, eu só acho que o Laravel principalmente pensando em startup, eu acho o Laravel uma ferramenta mais interessante no sentido de que ela já está pronta para poder desenvolver. O cara que começa um produto hoje usando o Laravel, ele já tem tudo que ele precisa para o produto dele funcionar, entendeu? Ele vai poder desenvolver, ele vai poder botar o MVP dele funcionando e vai poder validar a ideia direto no mercado. Então acho que essa é uma diferença muito grande do Laravel em relação aos outros. Quem era muito parecido, inclusive, era o Ruby on Rails. Agora, hoje em dia, inclusive, eu não sei, se tiver alguém que quiser comentar aí, como está o Ruby on Rails nessa questão de atualização de mercado. O Laravel eu sei que está bem, porque o Laravel recebe atualização anual, né? O Laravel e o PHP hoje são atualizados anualmente. Todo ano tem uma nova atualização. Aí essa atualização envolve atualização de segurança, adição de novas funções, novas features, equiparação com a versão do PHP, né? Delimitação. Acho que no Laravel, por exemplo, hoje a gente está no PHP 4.5 que está sendo lançado agora. PHP 4.5, vamos ver aqui. PHP version. A gente está correndo agora na 8.4, a 8.5 vai ser lançada em breve. Supported version. Opa. Não era isso, não era esse aqui, ó.
Isso, a gente está na versão 4, né? A ideia é que o 4.5 seja lançado talvez no final desse ano. O alpha dele já está realmente disponível, inclusive. Ó, PHP 4.5 disponível para testes. Ciclo do PHP com esboço para downloads. Nananã. Então a gente já está bem adiantado. Então, cara, assim, do meu ponto de vista, PHP já tá é muito bem consolidado. Tem 20 anos que eu ouço falar que o PHP vai morrer e tá aí só se atualizando. E eu acho, particularmente, o Laravel um framework incrível para você começar seu projeto. Então, óbvio, PHP ainda é deficiente em uma série de questões, ainda existem muitos servidores que utilizam versões antigas do PHP e isso facilita um código muito ruim para suporte. Os projetos legados que são baseados em PHP geralmente são assombrosos, né? Então, assim, realmente é um negócio... nessa de querer fazer rápido, de ter a possibilidade de fazer rápido, muita gente acaba não seguindo práticas de desenvolvimento, arquitetura, e aí faz um verdadeiro cagaço, né? Mas aí isso pode acontecer em outras linguagens, o problema é que PHP aí tem que dar o braço a torcer e confessar que realmente é um pouco mais fácil de fazer, porque PHP é fácil de aprender a programar. Cara, e vocês? O que vocês estão achando aí desse grande rollback acontecendo? Cara, é uma situação engraçadíssima, né? Que eu tava pensando outro dia. Eu tô vivendo um projeto e o pessoal não fez o front-end deles. Eles fizeram tem só o endpoint e configurou uma collection no Postman pro pessoal de negócio ir lá e atualizar de vez em quando precisa. Eu fiquei lembrando no meio do vídeo falando o pessoal usando Postman. Eu achei muito massa isso. Bom, e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o grande rollback tá para acontecer? Qual é o seu framework preferido? Você gosta de Laravel? Gosta de Rails? Gosta de Spring, Nest com Node? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar um curtir, gente. Ajuda bastante, ajuda a gente muito a propagar no algoritmo do YouTube. É bem... e sim, dá pra perceber que tá acontecendo, então bem legal mesmo. E se inscreve no canal, dá aí um sininho pra gente aí, vai assistindo junto com a gente. Tem dica de conteúdo, manda um comentário. Eu vou tentar atender, vou tentar conversar, vou tentar dar o meu melhor aqui para poder passar o máximo de informação para vocês. No mais, valeu!